Te agradecemos, Deus, por mais uma noite, todos os irmãos queridos que dispuseram um momento de tempo para estar conosco, aprendendo, compartilhando, ó Deus, um pouco da Tua palavra, de experiências que a Tua cruz proporciona para a nossa vida. Que nessa noite, Senhor, estejamos com o coração aberto, os ouvidos atentos, para que o Teu Espírito Santo venha ministrar na nossa vida e no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor visite cada um, em cada lugar do Brasil, onde quer que eles estejam nos acompanhando. Que ele seja alcançado pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de falar sobre um tema hoje muito interessante. Porque a gente vem falando um pouquinho de muita informação, né? Muita teoria, muito conceito. E eu quero abordar hoje um tema muito prático, que vai responder algumas perguntas e que a gente vai se identificar muito, que se chama assim, ó, a cruz e o preço do discipulado. Ok? Como nós podemos entender o preço da cruz do Calvário na nossa vida, no nosso aprendizado e no nosso ministério? Qual é o peso que carregar uma cruz tem na nossa caminhada? Muitos de nós falamos assim, é uma cruz que eu carrego, é um peso, mas o que seria isso? Né? Todos nós temos a nossa cruz particular, nossa cruz pessoal. Né? Eu costumo dizer que a cruz ela é personalizada para cada pessoa. Nós vamos entender isso. E há um relato muito interessante nas Escrituras Sagradas de um homem que carregou a cruz, carregou uma cruz. E essa cruz que ele carregou teve um impacto muito profundo na vida dele e teve um impacto muito profundo também na vida da igreja. Olha só, eu encontro aqui registrado, mudando aqui, sobre Simão de Cirene. Né? Eu separei aqui dois textos, e nós vamos analisar da ótica desses dois textos. Até coloquei aqui fiz aqui alguns destaques. Marcos 15, 21 diz o seguinte: e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e Rufo, guarda esse nome, esses dois nomes, de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Esse é o relato de Marcos. É interessante a gente observar, no relato dos evangelhos, que cada escritor escreve de uma ótica diferente, ok? Mateus, ele é um escriba, então ele tem uma ótica da tradição judaica. Então, tudo que ele escreve, ele vai escrever da ótica da tradição judaica. Okay? Marcos, por ser romano, ele já tem uma visão romana e política daquilo que ele escreve. Então, ele dá detalhes que Mateus, por exemplo, não daria. Lucas, por ser médico e ser uma espécie de um jornalista, ele escreve a história, mas com riqueza de detalhes. Tanto que Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu também o livro de Atos. Então, ele foi um jornalista. E ele encontra riquezas de detalhes que os outros evangelhos não têm. Isso não desmerece e nem contradiz nenhum do evangelho, mas um complementa o outro. Lucas, ele escreve o seguinte: e quando iam levando, tomaram um certo Simão, Cirineu, que vinha do campo, e lhe puseram a cruz às costas, para que levasse após Jesus. Então, a gente vê aqui um relato de um homem que carregou a cruz de Cristo.
É interessante nós observarmos que ambos os evangelhos citam uma dupla cidadania de Simão. Simão é um nome grego. Simeão é o equivalente à forma hebraica. Então ele era judeu. Ele era um judeu nascido em Cirene. É interessante a gente observar que os judeus é a única nacionalidade do mundo que onde quer que ele nasça, a nacionalidade judaica dele vem primeiro que a nacionalidade do lugar geográfico onde ele nasceu. Como, por exemplo, se dois judeus têm um filho no Brasil, ele não é brasileiro judeu. Ele é um judeu brasileiro. É ou não é verdade? Você já viu essa expressão? Judeu brasileiro, judeu americano, judeu russo, judeu austríaco, judeu alemão, judeu inglês. A nacionalidade judaica sempre vem primeiro. Agora, se é um brasileiro que mora nos Estados Unidos, que nasce nos Estados Unidos, ele vai ser o quê? Vai ser um americano filho de brasileiros. Ele vai ser um inglês filho de brasileiros. Ele vai ser um chinês filho de brasileiro. O judeu não. Ele vem primeiro. A nacionalidade judaica vem primeiro. Ele é um judeu brasileiro. Então, Simão, nascido em Cirene. Cirene é um lugar hoje onde fica a Líbia, no norte da África. Então, ele era um africano. Ele vinha do campo. É interessante a gente observar essa dualidade. Porque eu fiz aqui uma comparação. Existe um homem espiritual e um homem natural habitando no mesmo corpo. Amém? Nós somos naturais, nós temos a nossa natureza natural, terrena, e nós também temos a natureza espiritual. Assim como Simão. Simão tinha a natureza espiritual, que seria a natureza judaica, ok? E também tinha a sua natureza humana, a natureza de Cirene. Então a Bíblia ela sempre vai nos fornecer essa dualidade. Por exemplo, eu coloquei aqui, Caim e Abel. Um representa a natureza humana, outra representa a natureza espiritual. Marta e Maria, quem diria? Uma representa a natureza humana, uma representa a natureza que está com a cabeça nos afazeres domésticos. A outra representa a natureza que está aos pés de Cristo. Ambas na mesma casa. Então, a Bíblia sempre vai falar sobre essa dualidade. Por exemplo, eu posso citar Abraão e Ló. Né? Ló sendo a natureza terrena, Abraão sendo uma natureza espiritual. Não podiam conviver juntos, porque a natureza espiritual não pode viver com a natureza terrena. Jesus disse para Nicodemos, em João capítulo 3, você tem que nascer de novo. Porque enquanto você for natural, você não vai entender as coisas espirituais. O homem carnal não entende de coisas espirituais. Aquele que é carne, aquele que é espírito. Né? E o homem natural está sempre inclinado às coisas do campo. Alheio ao que acontece em Jerusalém. Né? Jerusalém aqui é um lugar sagrado. É um meio espiritual. Então, as pessoas que vivem no campo, cuidando do seu dia a dia, cuidando do seu trabalho, inclinadas às coisas naturais, inclinadas às coisas terrenas, inclinado à vida secular, ela sempre vai estar alheia àquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Aquilo que está acontecendo em Jerusalém. Vamos dizer assim. Então, Simão Cireneu chega na cidade, vem do campo e começa a observar. O que está acontecendo ali, mano? O que está acontecendo ali? O que está pegando? Quem está morrendo aí dessa vez? Ele está totalmente... Por quê? Porque a sua natureza, ainda que ele tenha a natureza espiritual, a sua natureza terrena está inclinada às coisas do mundo, às coisas naturais. Ora, ele era um judeu, estava acontecendo a Páscoa, mas certamente ele tinha negócios no campo. Ele tinha ido para Jerusalém para uma festa espiritual, mas ali no intervalo foi cuidar das coisas dele. O Salvador morrendo e julgado, a cidade empolvorosa e Simão cuidando das coisas do campo. Então a gente vê aqui uma dualidade. Natureza humana, natureza espiritual. E aí Simão chega a Jerusalém. Então é a primeira observação.
duas naturezas. Nós temos duas naturezas. E como lidar com essas duas naturezas? Eu coloquei que ele chega e ele é constrangido. Olha só. Ele foi constrangido. O homem natural, sempre inclinado às coisas do campo, dificilmente cederá às coisas do espírito, ao menos que ele seja constrangido pelo espírito. O Espírito Santo ali pode ser representado pelos guardas que estavam conduzindo Jesus. Eu não considero que guardas, que Pilatos, né? Eu gostaria de falar sobre Pilatos, de repente na aula bônus, eu estou estudando ainda, numa aula extra, a gente fala sobre Pilatos, que eles tenham sido homens maus, mas eles foram instrumentos da justiça divina. Então, mesmo eles chicoteando Jesus, conduzindo Jesus, eles eram instrumentos de Deus naquele momento. Sem eles, a crucificação não teria acontecido. Ali, os guardas que estavam guiando Jesus, cuidando de toda a situação, eu posso dizer que é uma representação do Espírito Santo, que constrange, que força a barra para Simão ir lá carregar a cruz junto com Jesus. O que é que Paulo diz em 2 Coríntios 5,14? Porque o amor de Cristo nos constrange. O que é constranger? É fazer algo que você não quer. Por que Simão não queria carregar a cruz? Porque a cruz era símbolo de humilhação. Ninguém queria ser chamado de maldito. As pessoas estavam escarnecendo de Jesus, xingando Jesus, cuspindo em Jesus, jogando tomate em Jesus, jogando pedra em Jesus. Por que raios Simão iria querer ocupar o lugar de Jesus? Ele tinha que ser forçado. Às vezes, amados, nós não queremos assumir determinadas funções, determinados ministérios, porque sabemos que vamos levar pedrada. Sabemos que vão se levantar contra nós na igreja. Sabemos que seremos apontados o dedo. Sabemos que muitas vezes seremos discriminados. Quem quer isso? As pessoas que hoje querem ministério para ter holofote. Não é verdade? Para ser reconhecido. Eu sempre digo aqui, já falei uma vez aqui na igreja, você quer ser reconhecido? Você vai para o ML. E ML é lugar de ser reconhecido. Igreja não é lugar de ser reconhecido. Quer ser reconhecido? Vá para o ML. Lá as pessoas reconhecem as outras. Altar, eu sempre digo, altar não é um palco. Altar é lugar de renúncia e morte. Quem quer isso? Ninguém quer. A não ser que a pessoa seja constrangida, forçada, barra para ir lá e fazer. Fazer algo que não quer. Lembra que o apóstolo Paulo disse, lá em Romanos, me parece, né? Sobre a sua guerra interior. O que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer eu vou lá e faço, logo se eu faço, a semente do pecado está em mim. Ele está o tempo inteiro numa luta interna, o Espírito Santo constrangendo ele a fazer o que ele quer, o que ele não quer, ou a não fazer o que ele gostaria de fazer. E hoje nós vivemos uma realidade que as pessoas têm um pensamento maligno, gente. De dizer assim, pastor, eu vou fazer quando eu sentir no meu coração. Deixa eu dizer um negócio para você. Se você for esperar pelo teu coração, você não vai fazer nunca. Porque a Bíblia diz o quê? Que enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas. Guarda o teu coração. Porque dele procede todas as saídas da vida. Eu sempre digo, eu não sirvo a Deus para seguir o meu coração. A Deus para ouvir a voz dele e seguir a voz dele, mesmo para fazer aquilo que eu não quero fazer. Esse é o preço do discipulado. É fazer o que não quero fazer. Mas, pastor, tem que acordar às 3 horas da manhã. Acorde, mas não senti no meu coração. Você não vai sentir, não, irmão. Faça sem sentir no seu coração mesmo. Mas, pastor, não.
Ah, pastor, tem que jejuar. Ah, pastor, tem que estar na igreja, tem que estar limpando, tem que estar às 5 horas, saindo às 10 da noite, no culto do domingo. Mas eu não quero isso, mas você não vai querer nunca. Se não for o Espírito Santo que vai constranger você, para tirar você da zona de conforto, a gente vai viver como a gente quer o resto da vida inteira, a nossa vida inteira. Mas o Espírito Santo nos constrange. Vá lá e faça. Quantos de nós muitas vezes já pensamos em abandonar o barco? E quando a gente deita a cabeça no travesseiro, você não sente paz. Algo inquieta você. É o Espírito Santo constrangendo você. Dizendo, não abandone o barco. Não, como é que é a música? Quem mandou largar a rede? Quem foi que mandou você largar a rede? Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. O meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, minha alma não terá prazer nele. Então, mesmo você estando triste, continue fazendo. Mesmo estando chateado com alguém da igreja, continue fazendo. Salmo 126 diz o quê? Aqueles que levam as preciosas sementes, andando e chorando, certamente voltarão com alegria, colhendo os seus molhos e a sua colheita. Se você está seguindo a Cristo e não está em nenhum momento sendo constrangido a nada, então repense o que você está fazendo. Amém? Primeiro passo, constrangimento. É você fazer aquilo que você não quer fazer. O pastor chamou você para fazer, faça. Há um desafio para você pregar o evangelho? Vá. É visitar o hospital? Não é meu ministério. Vá. É constrangimento. Cruz é constrangimento. Segundo, note que ali, ó, vamos botar aqui, ó. Lucas 20. O seguinte, quando iam levando, tomaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e lhe puseram as cruzes às costas para que levasse após Jesus. Aqui eu quero desfazer um mito. Amém? Eu acho que de repente alguém, ou você já ouviu alguém pregando, que Simão estava ali carregando a cruz, e Jesus do lado dele, e Simão sentia a respiração de Jesus, e o sangue que vertia de Jesus pingava em Simão. Isso a gente chama-se conjecturas. Isso é para dramatizar a pregação, para tornar mais ardente. Eu digo para você, se você ouviu isso, apague isso da sua memória imediatamente. Amém? Note que Jesus foi na frente e Simão foi atrás. Jesus não estava do lado, mas à frente. Sabe o que significa isso? Que Jesus é quem dita o ritmo que nós levamos à nossa cruz. Quem vai ditar o ritmo da tua cruz é Jesus. Agora imagine você. Não vamos conjecturar, vamos imaginar a situação. É diferente. Jesus, dilacerado, mal conseguindo ficar em pé, com as costas retalhadas, uma coroa de espinhos, esbofeteado, já dava trucidado, carregando uma cruz de aproximadamente de entre 50 a 75 quilos, de madeira bruta, não trabalhada. E agora ele vai dar 2 passos e cai, dá 2 passos e cai. Aí vem Simão, homem forte, porque os guardas não teriam chamado Simão se não visse nele fortaleza, homem forte, de ombros largos, homem capaz de fazer aquilo. Eu vou dizer algo para você, o Espírito Santo não chamará você se ele não vir você um potencial de força extraordinária, de Deus capacitou você para você fazer aquilo que ele está chamando você para fazer. Se chamou você para carregar a cruz, é porque você pode, ele viu você em potencial. Senão tinha chamado outro. Amém? Às vezes você pergunta, por que essa cruz é tão pesada? Porque você tem força para carregar ela. Única e exclusivamente isso. E ali Jesus dava 3, 4 passos, Simão atrás dava 3, 4 passos, o povo xingando
Jesus, morte, crucifica o pecador, cuspindo Jesus, e Simão ali, né, pensando, é para ele, não é para mim. Ó, estão xingando ele, tá? Meu papel aqui é só ajudar, eu não tenho nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas, cumprindo na vida de Simão, duas coisas. Dois. Eu coloquei aqui só uma, eu vou citar dois. Mateus 5, nas bem-aventuranças, qual é a última bem-aventurança de Jesus? Bem-aventurados sois vós, quando em meu nome vos perseguirem, xingarem, escarnecerem e proferirem contra vocês toda forma, toda espécie de mentira em meu nome. Então carregaram a cruz. Simão não tinha assistido essa aula de Jesus. Ele devia estar em Cirene, ou devia estar no campo, cuidando das coisas naturais. E cumpriu-se na vida de Simão o que Jesus havia dito em Lucas 9, 23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, seja constrangido, renuncie a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Olha só, Jesus vai na frente, nós vamos atrás. Quem vai ditar a velocidade, a distância, o tempo de duração do teu discipulado, do tempo que você vai carregar a cruz, não é você. A igreja não é um plano de carreira, em que você diz o seguinte, olha, eu entrei na igreja, daqui a 3 anos eu vou ser um líder, daqui a 5 anos eu vou ser pastor. Gente, não é você que determina o tempo de duração do teu discipulado. Olha só, para os discípulos de Jesus, demoraram 3 anos e meio o discipulado. Sabe quanto tempo durou o discipulado de Simão Cireneu? A julgar pela distância de Jerusalém até o Calvário, e a julgar a velocidade que Jesus caminhava e Simão ia atrás, deve ter durado ali 1 hora e pouquinho. Uau! Mas que discipulado é esse que dura 1h30, meu? É carregar a cruz de Cristo. Foi o suficiente para que Simão fosse discipulado. Olha só, para que discipulado melhor? Preciso negar minha natureza. Preciso negar minha natureza terrena. Preciso carregar a minha cruz. Jesus vai na frente e eu vou atrás. Amados, se você está 5, 10 anos carregando uma cruz, não fale nada. Se você está suportando um discipulado, não diga nada. É Jesus quem determina o tempo de duração, a velocidade e a distância do teu discipulado, do teu ministério. A igreja não é um plano de carreira. Daqui a tanto tempo eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Nem se passava na cabeça de Simão que ele poderia ser algo depois daquilo ali. Nem se passava. Mas Simão ia atrás e Jesus ia na frente. Eu acredito que essa é a fórmula mais poderosa. Quando nós passamos pela cruz, entendemos que muitas vezes você ministra uma palavra na tua igreja e depois você fica ali 6, 7, 8 meses sem ser chamado para ministrar novamente. Aí você começa a se perguntar, meu Deus, eu não estou chamado. Meu Deus, então de marcação. Meu Deus. Começa. É o tempo. Comecei, e aí não vai dar, não está fluindo. É o tempo, quem determina o tempo? É você quem determina o tempo? Ou é o teu discipulador? O que a Bíblia fala assim? Não, o vaso, Jesus disse isso, né? O vaso não pode dizer ao seu Senhor como ele deverá ser usado. Não é assim que diz? Me usa assim, Deus. Me usa daquele jeito. Me usa daquele jeito. O líder não será
igual ao seu mestre. Ora, eu não digo para Deus da forma como Ele quer me usar. Eu não projeto. Houve só um discípulo, olha só, houve só um discípulo. Você sabia que dos 12 discípulos de Jesus, os 12 discípulos de Jesus, apenas um se convidou para entrar no grupo? 11 discípulos Jesus chamou. Apenas um se convidou para entrar no grupo. Sabe quem era esse um que se convidou para entrar no grupo? Judas Iscariotes. O único que se convidou. Vou te seguir. E Jesus disse assim, não disse nem sim nem não, mas disse venha. Você sabia que esse discípulo que se considerava superior aos outros? Porque você sabia que Judas Iscariotes era o único nascido na Judéia? Todos os 11 discípulos eram galileus. O mapa da época de Jesus, Israel, estava dividido em Galileia, Samaria, Judéia, Cesareia, Decápolis, eram estados. Ele não era dividido como tribos, como no Antigo Testamento. O Império Romano, ele reposicionou e redefiniu toda a divisão. Então, o judeu, o nascido no estado da Judéia, era onde ficava Jerusalém, o centro religioso da época. Eles se consideravam superiores por deter o conhecimento, deter a revelação e deter o templo, o Santo dos Santos. Então, quem nascia no estado da Judéia se considerava o top de linha. Então, eles discriminavam os samaritanos, discriminavam os galileus, discriminavam todos os nascidos de outros estados. Ou seja, nós somos importantes, somos judeus de nascimento, nascemos no estado da Judéia, o Galileu. Tanto que você vai notar que quando Pedro, na noite em que Pedro nega Jesus, para ele entrar na casa do sacerdote, um amigo dele tem que ir lá na frente conversar, porque ele sendo galileu, o sacerdote sequer iria recebê-lo na sua casa. Temos esse registro. Em Atos, capítulo 1, quando Jesus ascende aos céus, os anjos descem, eles dizem o seguinte: varões galileus, por que estás a olhar para o alto? Esse mesmo Cristo que nesse lugar subiu, nele mesmo descerá. Então, a igreja de Jesus era de galileus, de pessoas nascidas na Galileia. E o único judeu que se ofereceu para seguir Jesus foi justamente aquele que traiu Jesus. Até porque, se ele fosse galileu, os fariseus jamais teriam aceitado ter uma conversa com ele. Então, o fato dele ser judeu facilitou entende? A negociação dele para trair Jesus. Imagina se aparece Pedro lá, galileu de nascimento, bruto pescador, para trair Jesus. Eles sequer tinham recebido. Se para entrar de madrugada na casa do sacerdote, ele teve que pedir permissão. Judas tinha esse acesso. Judas se considerava superior. Judas disse: eu vou seguir Jesus. E deu no que deu. Todos os outros Jesus chamou. Vem, vou te fazer pescador de homem. Vem. A iniciativa da chamada nunca é nossa. A iniciativa da chamada é sempre vindo do Espírito Santo de Deus. Negue-se a si mesmo. Siga-me. Jesus, receba algo nessa noite. Jesus está na frente do teu ministério. Não se preocupe. Não se preocupe com o tempo, não se preocupe com a distância que você está percorrendo. Você está no melhor discipulado possível. Carregar a cruz de Cristo. Carregar a cruz de Cristo. Ele não carregou a cruz com Cristo.
Ele carregou a cruz de Cristo, para Cristo. E eu acredito que algo extraordinário aconteceu na vida de Simão. Lembra lá no início, nós falamos aqui, ó. Guardem esses nomes. Marcos 15, 21. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e Rufo. Por que Marcos cita Alexandre e Rufo? Por quê? Marcos, ele cita Alexandre e Rufo. Vamos especular aqui sobre o que aconteceu com Simão depois da cruz. Porque o discipulado de Simão foi extremamente efetivo. Porque carregar a cruz é o melhor discipulado que você precisa ter. Vamos lá. Atos 13, verso 1. Romanos 16, 13. Vamos ali. Paulo, ele fala o seguinte: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe e minha. Note que Paulo tinha um carinho muito especial por Rufo, que curiosamente, filho de quem? Simão, citado lá por Marcos, né? Pai de Alexandre e Rufo. Agora, Paulo cita Rufo e considera a mãe de Rufo a sua própria mãe. Note a proximidade e o grau de intimidade que Paulo tinha com a família de Rufo e a família de Simão, de Cirene. Atos 13, 1, há quem diga, tá? Há quem diga que o Simão, porque Simeão é a forma hebraica do nome Simão, o Níger, ou seja, o negro. Eu tenho aqui, na Bíblia judaica, diz o seguinte: na congregação de Antioquia havia profetas e mestres. Atos 13, 1. Barnabé, Simão, conhecido por o negro. Por quê? Porque ele era da África. Então, há quem diga que esse Simão, o negro, era Simão Cirene. E aí o que acontece? Olha só. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, né, Simão, o negro, Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse quem? O Espírito Santo. Quem escolhe? Quem separa? Quem chama? Quem constrange? Quem guia? Hein? O Espírito Santo. Eu não sei se de repente vocês pegaram essa época. Vou só concluir aqui. Diz o seguinte: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E então, jejuando, orando, as mãos sobre eles, os despediram. Eu não sei se alguns de vocês alcançaram essa época, que para se separar um obreiro, alguém para o chamado ministerial, era somente por revelação do Espírito Santo. As pessoas diziam: eu estou orando e o Espírito Santo me orientou a chamar você para o diaconato, para o presbitério, de acordo com a hierarquia que existe dentro da igreja. Mas essa prática era uma regra de ouro na igreja primitiva. A escolha do diaconato se deu assim também. A separação do substituto de Judas Iscariotes se deu assim também. Era uma regra de ouro. Se o Espírito Santo não chamou, o cara não vai. Não é chamado. Hoje a gente vê que muitas coisas mudaram nesse sentido. Existem N motivações para você escolher alguém para andar com você na sua liderança. Agora, resta saber, essa pessoa foi escolhida pelo Espírito Santo para andar com você nessa liderança? Essa pessoa tem um chamado de Deus? Foi selado pelo Espírito Santo de Deus? Lembra que para Jesus escolher os 12 discípulos,
Ele passou a noite inteira orando, antes de sair chamando todo mundo, né? Orou a noite inteira e no outro dia foi escolher os seus 12. Nossa igreja trabalha com discipulado, sempre orientamos as pessoas, você vai escolher um discípulo seu para a tua célula, para a tua EPI, o grupo familiar, de acordo com a igreja em que você trabalha, não sei. A regra de ouro, ore a Deus antes de você escolher alguém. E aqui se confirma esse fato de que Paulo tinha um grande carinho por Rufo, considerando a mãe dele, sendo Rufo filho de Simão, sendo Simão lá enviado à igreja de Antioquia. Então eu acredito que, levando por essas conexões, eu afirmaria que Simão Cirineu, agora Simão Negro, se tornou um dos pais da igreja primitiva. E ele foi responsável por ungir e impor as mãos e liberar Paulo como apóstolo junto com Barnabé. Agora você, o que capacitou Simão a chegar nesse nível na igreja primitiva? O que capacitou realmente Simão a se tornar um dos mestres e pais da igreja primitiva? Uma única coisa: carregar a cruz de Cristo. Só isso. Foi o suficiente. Por isso que eu falei, o discipulado mais efetivo, eu poderia chamar de o discípulo da última hora. O discípulo da última hora. O trabalhador da última hora. Olha o trabalhador da última hora aparecendo aí. Lembra da parábola dos trabalhadores? Hã? Um foi contratado de manhã, outro foi contratado meio-dia, outro foi contratado às 3, outro no final do dia, e todos receberam o mesmo valor. Eu acho que Simão chegou ali nos 45 do segundo tempo. Se ele chega um pouco, se ele se atrasa no campo, já perde a maior oportunidade da vida dele. Portanto, amados, se você foi convocado para um chamado, para um ministério, está achando a cruz pesada, está sofrendo ataques, quem me conhece sabe que eu geralmente não falo assim, partindo para o lado emotivo. Está sofrendo ataques, se considera injusto, eu não deveria, estou plantando algo que não colhi, meu ministério está pesado. Olha, digo para você algo, não existe discipulado mais efetivo, treinamento mais efetivo, que capacite mais do que carregar a cruz com Cristo. Eu acredito que Simão saiu dali e quando ele abria o livro do profeta Isaías, ele poderia dizer: eu também passei por isso. Eu carreguei um pouquinho das iniquidades do povo. Eu carreguei um pouquinho dos pecados. Eu carreguei um pouquinho da humilhação. Eu carreguei um pouquinho da morte. Eu participei da morte de Cristo. Que eu acredito que não existe testemunho mais extraordinário do que esse. Não existe algo tão fascinante quanto isso. E que possivelmente transformou Simão. Transformou Simão num dos pais da igreja primitiva. O que a cruz pode fazer por mim e por você? Além, nós pensamos que a cruz veio só para restaurar o nosso propósito, curar as nossas enfermidades, os nossos traumas, vencer a morte. Mas eu digo para você, a cruz veio para firmar também o nosso ministério.
Um ministério sem cruz. Um ministério sem o peso da cruz. Uma chamada. Agora eu estou falando para pessoas, né, com entendimento. Estou falando aqui para pessoas que já têm uma certa carreira, que muitas vezes desce do altar aborrecido, porque acontece uma outra coisa, que vai para casa aborrecido. Sabe que hoje a gente vive uma geração meio mimizenta, né? Mimimi mesmo, meu Jesus Cristo. Não, se não for do jeito que eu quero, também não faço mais, vou para a igreja, se não é do jeito que eu quero, também não toco, também não prego, também não isso, também não, mas continue não fazendo para você ver. Né? Como eu falei, nós não estamos aqui para fazer o que a gente quer. Estamos aqui para sermos obedientes, para sermos discípulos, para seguir após Jesus, para renunciar a nós mesmos. Você vai ver o futuro glorioso e grandioso que Deus tem reservado para você. Por isso que Paulo não se queixava em nenhum momento das aflições que ele passava. E se considerava muitas vezes indigno do evangelho. Quem dera, talvez Paulo, ou desejasse em seu coração ter ele também participado dos sofrimentos, e aí ele daria mais valor ainda ao seu ministério. Paulo sofreu, os apóstolos sofreram, tanto que Pedro diz a história que no ano 68, 67, entre o ano 66 e 68, diz a história que ao ser condenado à morte por crucificação, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, por se considerar indigno de morrer, como Jesus havia morrido. E ele é atendido. E segundo a tradição histórica, Pedro morre crucificado de cabeça para baixo. Eu não acredito que exista uma fórmula mais eficiente de discipulado, treinamento ministerial, confirmação de chamada, do que carregar a nossa cruz. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Quem de vocês aí está com a cruz aí do lado de vocês? Tem um filme chamado Ainda Existe uma Cruz? Alguma coisa assim. E o filme começa com um homem carregando uma cruz no cruzamento e pregando o evangelho. Eu acredito o nome do filme. Eu acredito. Esse filme é fenomenal. Você quer entender o poder da cruz? Eu recomendo que vocês assistam esse filme. Eu acredito. Eu amo muito. Extraordinário. E aí a pergunta que eu faço para vocês. Aonde está a cruz de vocês? Estão aí com vocês? Ou vocês deixaram pelo meio da... ou deixaram pelo meio da estrada? Pegue de volta a sua cruz. Não existe como seguir a Cristo sem ter a sua própria cruz. Amém? Hoje foi mais rápido, mais sucinto, mais uma palavra mesmo, uma ministração, para que você entenda, amados. Carregue com alegria. Carregue com objetivo. Eu tenho um testemunho pessoal de sofrimentos ministeriais, de aborrecimentos durante a caminhada. Mas quem está conosco, quem nos acompanha, nunca me viu reclamando da situação, chorando, lamentando. O máximo que eu digo para a turma é: vamos orar, vamos seguir em frente, Deus está no comando, vamos obedecer. Isso é negar a si mesmo. Isso é renunciar a si mesmo. Como eu sempre brinco, se fosse para eu fazer o que eu queria, eu estaria no Caribe, deitado numa rede, ou passeando na Disney. Mas eu estou aqui para servir a Deus. E se tiver que comer pão com banha, vamos comer. Mas estamos para servir a Deus. Amém? Eu gostaria de que essa palavra tocasse o teu coração. E nesse exato momento, eu gostaria de orar com você. E fazer essa pergunta: onde está a sua cruz? A tua cruz particular. Agora não falo mais sobre
a tua cruz particular. Daqui para frente, eu vou falar sobre a tua cruz pessoal, gente. A sua cruz pessoal. Cada um de nós precisamos da nossa cruz pessoal. Jesus cumpriu a obra salvífica no Calvário. E agora ele diz, você também tem uma cruz. Nós vamos aprender a morrer nessa cruz, que é o tema da nossa última aula. A minha cruz diária, a minha morte diária, através da cruz. Amém? E nós vamos entender como fazer a nossa natureza humana de Cirene morrer. Note que Simão não é mais citado como o Simão de Cirene, depois que ele carregou a cruz de Cristo, porque a natureza dele humana ficou para trás. Por isso ele não é citado mais como Simão, o Cireneu, lá em Atos 13. Agora ele é outro Simão. O pai da igreja, o apóstolo, aquele que libera. Vá. Eu sei como é carregar a cruz de Cristo. Agora eu posso liberar sobre você. Vai, Paulo. Agora é a hora da sua hora de carregar a cruz também. Vai chegar esse momento na sua vida que você vai liberar muitas pessoas, muitos discípulos, liberar palavras proféticas. Teu ministério vai crescer e você será abençoador, pai de multidões. Só precisa você carregar a cruz. A tua cruz agora. Não é mais a cruz de Cristo. Agora é a tua cruz. Aquele que quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Siga-me. Amém? Feche os teus olhos onde você está. Vamos orar ao Senhor essa noite. Vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela vida de cada um. Te agradecemos por essa palavra maravilhosa que nos ensina que não existe discipulado melhor do que carregar a cruz. De que muitas vezes, ó Deus, nós temos no sentido pesado, queremos voltar atrás, não queremos, ó Deus, passar por humilhações, por perseguições. Pai, queremos muitas vezes estar inclinado à nossa natureza humana, cuidar das nossas coisas do campo, das nossas tarefas seculares, cuidar da nossa vida, cuidar da nossa empresa, cuidar dos nossos afazeres. Mas te agradecemos, ó Deus, que somos constrangidos pelo Teu Espírito Santo e somos constrangidos pelo Teu amor, ó Deus. Porque Ele, ó Deus, que nos leva, que nos chama, que nos tira do meio da multidão, tira do meio da malhada para fazer a Tua obra, para seguir a Jesus, para carregar a cruz no Teu ritmo, à Tua distância, da forma como o Senhor quer que carreguemos, a fim de que lá na frente nos tornemos, além de pessoas melhores, ministros, homens e mulheres usados por Deus para transformar a história da humanidade no seu tempo. Nós te agradecemos, ó Pai. E dizemos mais ainda, não abandonaremos a nossa cruz. Ela está do nosso lado. E carregaremos esta cruz, ó Deus, até o dia em que o Senhor determinar sobre a nossa vida, sobre o nosso chamado, sobre o nosso ministério. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém? E graças a Deus. Amém, amados? Estão liberados, façam